Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos continuar nossa viagem para uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. Tarkin é um dos primeiros livros do universo expandido canônico e se passa 14 anos antes da Batalha de Yavin. E acaba sendo bem interessante a forma como ele demonstra os acontecimentos dessa época lá na galáxia, até porque nós vamos ver esses acontecimentos através de 3 pontos de vista: do Tarkin, do Vader e do Teller, que é um personagem da história que tem bastante importância aqui no enredo. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você quer saber mais sobre o mundo geek, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois você vai se encantar por essa dimensão. O livro vai mostrar que 5 anos após o domínio do Império Galáctico, o Imperador está conquistando cada vez mais influência em diversos planetas da galáxia. E para demonstrar, para afirmar ainda mais o seu poder, obviamente, o projeto da Estrela da Morte está sendo construído de uma forma extremamente secreta e está sendo gerenciado pelo Tarkin. A grande questão é que vai ter justamente um ataque na base Sentinela, que é a base de operações do Tarkin. E a partir desse ataque, ele e Vader vão precisar investigar o que é esse grupo que está atacando, que pode vir a ser um perigo para o Império. E aí, a partir dessa aventura, dessa investigação, que é uma aventura bem legal, por ser justamente um enredo mais investigativo, é que nós veremos a relação do Tarkin e do Darth Vader se desenvolver. Eu confesso que inicialmente eu tive uma certa resistência com esse livro, não foi um livro que me pegou logo de cara, eu precisei ler um pouco mais, ver o desenvolvimento da história para ser conquistada pelo enredo, mas acho também que é porque acaba sendo um livro fora do comum para mim. Diante de todos os livros de Star Wars que eu li, esse foi o primeiro livro que eu li a partir do ponto de vista dos imperiais. Eu nunca tinha lido nenhuma história pelo ponto de vista dos vilões, então acho que isso trouxe um certo estranhamento para mim, e como é um ambiente novo, na qual eu não tinha ainda acompanhado todo o desenvolvimento da estrutura imperial pelo ponto de vista de quem está lá dentro, foi algo que me trouxe certo estranhamento e que não me atraiu assim logo de cara, mas que conforme a história foi passando, eu fui achando cada vez mais interessante. Algo que eu achei bem legal do livro é que ele vai apresentar 2 momentos da vida do Tarkin. Obviamente, o momento presente em que ele vai fazer essa investigação dessas pessoas que estão atacando bases imperiais, e o seu passado. O livro vai mostrar um pouco da infância de Tarkin no seu planeta natal, que é Eriado, que é um planeta devastado por conta de empresários do núcleo que sugaram todos os recursos naturais do planeta. E a gente vê que a sua família mantinha uma reserva, uma área reservada, que era ali, conhecida como Carniça, que era justamente ali que as crianças da família faziam a sua iniciação, onde eles tinham que sobreviver por um determinado tempo, através, apenas com o que a natureza estaria oferecendo. Então acho que essa parte foi bem interessante para mostrar de onde vem a força do Tarkin, e a ambição em vencer na vida, em ter a visão do que seria a justiça para ele, ao mesmo tempo em que a gente vê que ele não é apenas um Moff que discute assuntos burocráticos, Eu acho que assim, as poucas vezes que o Tarkin aparece nas histórias do audiovisual, a gente vê que ele é um Moff que tá ali só dando ordens, mas aqui a gente vê que ele consegue partir para ação, que ele tem toda a experiência de sobrevivência, de luta, de se defender justamente para isso, Assim como qualquer outro guerreiro, ele está preparado para a briga. Confesso que isso faz com que a gente tenha até uma certa simpatia por ele. Não exatamente que defenda as atitudes dele, o ponto de vista dele, mas a gente começa a entender a complexidade do personagem, e acho que isso é uma das coisas mais importantes, mais interessantes apresentadas nesse livro, Até porque, assim, o Tarkin, ele tem uma presença muito importante dentro da estrutura imperial, e a gente vê por que ele é tão bem considerado pelo Imperador Palpatine aqui, e a gente vê também como a relação dele e do Vader vai ser construída aqui, porque são personagens que inicialmente não se davam tão bem. Não era porque eles não se gostavam, mas porque existia algum tipo de desconforto, de distanciamento entre eles, e a partir desse momento, que eles fazem essa aventura juntas, eles vão ver, eles passam a entender um ao outro. Além disso, como qualquer outro livro de Star Wars, nós temos certas referências relacionadas ao que já apareceu no filme, ou também, principalmente, essa parte mais legal, a fofocas de bastidores. E eu acho isso muito legal nesse livro, porque num dos momentos iniciais do livro,
como o Tarkin foi promovido a Grand Moff, ele agora precisa tirar as medidas para ter um uniforme à sua altura, né? Já que ele estava ali em Planetas da Fronteira, numa base secreta, então ele não estava tão preocupado assim com a aparência até aquele momento. Só que uma vez que ele precisa ser visto nos altos escalões imperiais, ele precisa arrumar o seu uniforme e ele reclama muito que os seus sapatos estão apertados. Isso acaba sendo muito legal, pois era a grande questão do ator que o interpretou, né, que reclamava justamente que os sapatos do figurino eram apertados. Então, na maior parte do tempo, ele gravava de pantufas. Por conta disso, era muito comum que o enquadramento do personagem fosse da cintura para cima, porque ele não estaria completamente vestido de acordo com o figurino da cintura para baixo. Então acho que foi uma referência assim, muito sutil, né, mas muito legal focar nisso, né, de que tudo ali a nível da sua aparência, né, a nível do seu uniforme, ele vai reclamar justamente dos sapatos. E um outro detalhe apresentado, que não é nem tão importante para o desenvolvimento da história, mas é interessante para o leitor, para o fã de Star Wars saber disso, é justamente como, assim, de fora, o Império tenta mostrar que a sua estrutura, ela é impecável, mas de dentro a gente consegue perceber que existem problemas de contravenção dentro das estruturas imperiais, né? Algo que vai chamar a atenção dos personagens aqui é que alguns agentes imperiais em suas naves vão começar a fazer usos de especiarias, ou então que agora o Império, tentando ter influência em planetas da orla exterior, vão ter que lidar com milícias, porque na época da República eles se recusavam a intervir em conflitos regionais, então foram criadas milícias nesses planetas, e agora o Império tem que encarar essas contravenções dentro dos seus sistemas e dentro da sua própria estrutura relacionada aos seus próprios agentes. E por falar em República, através do pensamento do personagem, nós conseguimos entender um pouco mais sobre a estrutura burocrática da Velha República, o que fez o Tarkin criticar algumas coisas desse sistema, seguir os conselhos do Imperador e abandonar a parte do judiciário para seguir para outro ponto da política. Mostra também, né, como é que era a postura em relação à Velha República em relação aos Jedi, como Tarkin está relacionado aos Jedi, como ele ganhou respeito em relação aos colegas da academia, justamente porque em uma missão dos Jedi ele conseguiu ajudar e salvar outras pessoas. Então assim, a gente vê todo o crescimento do personagem, o quanto ele tinha, né, o quanto ele cresceu dentro da Velha República, mas ele tinha as suas críticas, e o quanto ele se encaixa perfeitamente na estrutura imperial. Até porque ele e o Imperador possuem certos pensamentos, certas opiniões bem parecidas. E através disso nós vamos expandir o nosso conhecimento da galáxia de Star Wars a partir de novos planetas que aparecem na história, mas que são planetas que sofreram, por exemplo, com as Guerras Clônicas. Então a gente vê, através de um momento em que ele e o Vader vão para Morcana, que é um planeta, que foi um planeta separatista, o quanto o civil, os civis sofreram com isso. Nós vemos ex-combatentes feridos, crianças com anomalias, justamente por conta dos bombardeios que tiveram na época do conflito. Então, assim, é um livro que vai conseguir, de fato, expandir o universo de Star Wars, principalmente relacionado ao período das prequels, né? Ao período das Guerras Clônicas e justamente da ascensão do Império. E, consequentemente, quando a gente vê que o Tarkin estava por dentro de tudo, estava participando de tudo, apesar de nas produções audiovisuais a gente não ver tanto assim o personagem, consequentemente a gente vê o quanto o personagem é interessante e é inteligente em relação às suas suspeitas. Por ele ter vivido isso tudo, todos esses momentos da história da Velha República, da história da galáxia, ele tem as suas suspeitas de que o Darth Vader é o Anakin. Apesar de ninguém comprovar, ninguém confirmar isso, essa identidade fica escondida, preservada entre o Vader e o Imperador, mas o Tarkin vai ouvindo algumas fofocas pela galáxia e ele também vai começar a reparar que o Vader utiliza algumas táticas de guerra, de batalha, que são muito parecidas com as táticas de Anakin Skywalker. Além disso, o Tarkin também tem suas suspeitas em relação ao Imperador Palpatine ser um Sith. Mas aparentemente isso não o atinge muito, né? Não existe assim um questionamento ético, um medo dele em relação à verdadeira identidade do Palpatine. Não, ele tem essas suspeitas, mas isso não o atinge, não é algo tão impactante para sua vida. Já em relação à investigação que o Tarkin e o Vader fazem nesse livro, para não falar muito do desenvolvimento dessa investigação, o que eu posso dizer é que a gente vai ver
um grupo de guerrilheiros que pode ser considerado um dos primeiros grupos de rebelião contra o Império. E eles vão possuir uma história bem interessante do porquê eles quiseram se rebelar contra o Imperador, né? Que os motivou para isso. E mais do que isso, eles possuem uma estratégia extremamente interessante de transmitirem os seus ataques contra o Império na Holonet, justamente para inspirar outros grupos a se rebelarem contra o governo atual, né? Então, assim, acaba sendo algo interessante porque nós começamos a ver nessa época, né, apesar de todo o autoritarismo, todo esse controle inicial que o Império tenta ter, a gente já vê fagulhas da rebelião. Não necessariamente um grupo conhecido como Aliança Rebelde, mas a gente vê que existem várias pessoas, vários pequenos grupos pela galáxia que estão cada vez mais insatisfeitos com o governo e que vão tentar fazer algo para isso e vão tentar inspirar as outras pessoas a fazerem algo também. Então acaba sendo muito interessante, acaba sendo uma parte da história que ela é desenvolvida de uma forma mais devagar e de uma forma que a gente não tem tanta clareza no início, né? Inicialmente, no livro, a gente não consegue entender que grupo é esse, mas conforme a história, a narrativa vai se desenvolvendo e esse grupo vai se apresentando e vai explicando as suas motivações, a gente vê o quanto os personagens aqui são bem interessantes. E uma curiosidade básica é que nós temos uma referência em relação ao universo expandido Legends. Nessa história, nós sabemos que existe uma base imperial num planeta chamado Jomark. E Jomark é o planeta em que o mestre Jedi C'Baoth aparece na trilogia do Tron, escrita pelo Timothy Zahn. Tá? Então, assim, canonizaram esse planeta, trazendo uma referência a uma das histórias mais clássicas do Legends. Então, para quem pega essa referência, acaba sendo um momento bem legal no livro. Um momento bem sutil, que não tem tanta importância no desenvolvimento da história, mas ainda assim um momento que nos deixa satisfeitos. No final, Tarkin se mostra um livro interessante e bem complexo. Apesar de começar com uma narrativa um pouco mais lenta e extremamente burocrática dentro da estrutura imperial, a investigação se desenvolve de uma forma bem interessante, principalmente por se dar através do olhar do Tarkin e do Vader, além de, obviamente, mostrar a aproximação entre esses dois personagens até o seu clímax, que mostra uma fagulha de esperança na galáxia, mesmo o Império tentando lutar ao máximo contra isso. Além disso, é um livro na qual o autor, ao mostrar, né, ao trazer esse vai e vem entre o passado e o presente do personagem, ele quer mostrar que para nós entendermos o personagem, nós precisamos conhecê-lo. Então, quando ele faz justamente esses capítulos de flashback, mostrando as aventuras dele no seu planeta natal e mostrando a postura dele, a opinião que ele tem em relação à estrutura do Império, ele está nos mostrando o porquê o Tarkin é um personagem tão interessante e importante dentro do Império, mesmo que no audiovisual ele não tenha tido tanta participação assim. Então ele acaba nos mostrando que o Tarkin é um personagem que possui muitas camadas, ele é mais complexo do que aparenta, ele não é apenas um vilão, né? E mostra também que é um personagem que vale a pena ser estudado, que vale a pena ter a sua história explorada. E vocês, já leram Tarkin? Ainda não? Acharam interessantes? Ficaram curiosos? Ficaram com vontade de explorar um pouco mais do lado do Império nessa história? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!